Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com você sobre o que é ser um verdadeiro adorador. Se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia na carta de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Está escrito assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Que teu Espírito, Pai, venha conduzir, Pai amado, essa mensagem. Meu Deus, queremos declarar, Pai amado, que o Senhor está acima de todas as circunstâncias. Pai querido, sabemos, ó Deus, que o Senhor é maior do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria. O Senhor é Deus do impossível. E crendo nisso, Pai, queremos te louvar e adorá-lo em espírito e em verdade. Só o Senhor é Deus na nossa vida, só o Senhor é Deus neste ministério, só o Senhor é Deus sobre todas as igrejas a qual Jesus comprou com o sangue dele. Eu te agradeço, Pai amado, por tudo, te louvando o soberano nome de Jesus, para a glória do Senhor e para louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Aleluia. Quando nós vemos que João escreve essa passagem em Apocalipse, revelando, na verdade, o tempo de adoração, onde muitos passarão por muitas provações, onde muitos passarão por muitas tribulações, e nós temos passado por isso, na verdade, por muitas provas, por muitas tribulações. Mas se nós quisermos uma vida comum, uma vida sem nada disso, que recompensa nós teremos no futuro também? E não é também sermos masoquistas, de maneira que queremos passar só por tribulações, por provas, por perseguições, por nudez, como diz a palavra, mas também nós sabemos que há um Deus sobre todas as coisas. Importa que o momento que você esteja passando é um momento provisório, um momento que tem início e tem fim, assim como a vida do ser vivente, assim como as provações, as tribulações, os problemas, e agora nesse momento nós estamos passando pelo coronavírus ou Covid-19, né? Não é mais uma epidemia, não é mais algo local, não é mais algo que está simplesmente uma cidade, um estado e uma nação, mas já virou uma pandemia, de maneira que acredito que em tudo isso, né, Deus tem provado o coração do povo, e nós precisamos, além da medicina, além de que Deus pode usar a medicina, pode usar a ciência, pode usar homens que estudaram talvez a vida inteira para esse momento, né, nós precisamos acreditar no Senhor, acreditar em Deus, porque Deus está acima de qualquer circunstância, de qualquer luta, de qualquer problema. E quando nós falamos assim, de pessoas que adoraram a Deus, de pessoas que foram perseguidas, né, por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Deus mesmo, pessoas que pagaram um alto preço muito antes de nós chegarmos nessa terra, pessoas que foram lançadas até mesmo na cova dos leões, pessoas que foram lançadas como espetáculo diante dos romanos, diante de toda a população mundial, onde cristãos eram lançados nas arenas para que leões os destroçassem, e para que quantos passaram pelo fogo, literalmente, e Deus não pôde livrá-los do fogo, e foram queimados a fogo. Há uma verdade muito grande que Deus diz na sua palavra, Isaías,
que Ele é o Deus zeloso, Ele vela pela palavra dEle, pelo nome dEle, e nós sabemos que Deus Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós queremos, e do que nós precisamos, até mesmo que nós pedimos. Mas a palavra diz que se nós passarmos pelo fogo não nos queimaria, nem se passarmos pelas águas não nos afogaria. É verdade. Então por que tudo isso já sobreveio sobre tantos irmãos em Cristo, né? Sobre a face da terra, alguns séculos anteriores, até nos dias de hoje, com a perseguição em alguns países, algumas nações que não acreditam, não aceitam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas onde adorar o Senhor? Adorar a Deus só nas circunstâncias boas? Adorar a Deus simplesmente quando tudo vai bem? É muito diferente. Adorar a Deus quando você está nas condições de conforto, condições favoráveis, isso tudo é muito fácil. Eu digo que é como um soldado, ser bravo, ser valente, na ordem unida dentro do seu quartel. Dentro do seu quartel, todos são soldados, todos estão prontos ali, quem sabe uniformizados, todos uniformemente vestidos, mas quando vai para o campo de batalha, quando sai, quando atravessam muitas, às vezes, dificuldades, quem sabe dias e noites através de uma perseguição, aí vão ver realmente o que é ser um soldado, o que é ser alguém que foi recrutado para defender o município, o estado, quem sabe a nação. Mas eu acredito que Deus, Ele está preocupado com a nossa vida. Deus está preocupado com a vida de cada um. Deus é um Deus que não esqueceu de nós. Deus é um Deus que não esqueceu das promessas que Ele tem feito a nós. A maneira mais fácil de nós entendermos isso é acreditar que Ele nos ama de uma maneira tão grande, que Ele não olhou para os nossos pecados, para os nossos defeitos, muito pelo contrário. Com todos os nossos defeitos, nossos pecados, Ele enviou o Seu único Filho, Jesus, para nos libertar, para nos salvar, para buscar a cada um de nós para um dia entrarmos no reino da glória. Mas é o que eu queria chamar a sua atenção: onde está o seu coração? E onde está Deus na sua vida? Porque às vezes colocamos Deus só no bolso, onde nós precisamos dEle, onde nós queremos simplesmente os benefícios dEle. Colocamos Deus às vezes na nossa carona até, colocamos Deus muitas vezes de pendurado em uma parede, colocamos Deus em cima de uma geladeira. E eu digo, como já ouvi de uma profetia dizendo que Deus está onde nós o colocamos. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade? Você ser de Deus, você ser um adorador, não depende da circunstância e nem do local que você esteja. Adorar a Deus é uma igreja repleta, e adorar a Deus é uma igreja onde que há muitas vezes, emocionalismo. Adorar a Deus onde que há dezenas, centenas de pessoas, mas quando você está só, é que Deus te conhece verdadeiramente. E Ele sabe onde está o nosso coração. Adorar a Deus simplesmente nas nossas delícias, adorar a Deus nos momentos que nós queremos escolher para isso, é muito fácil. Uma vez eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho de um grande ministro de louvor, que outrora era cantor nos Estados Unidos, muito famoso, e se converteu ao Evangelho. Ele chama-se Ron Kenoly. Ron Kenoly, ele fazia muito sucesso no mundo secular, mas Ron Kenoly um dia teve um encontro com o Senhor Jesus. Ron Kenoly agora, ele pensava que simplesmente todos os talentos, os dons que Deus já tinha depositado sobre ele simplesmente ia chegar na igreja agora e já tomou o espaço daquele líder que pagou um grande preço para estar ministrando louvor naquela igreja. Ele pensou que fosse chegar hoje na igreja, uma grande igreja nos Estados Unidos, e fosse ocupar já o ministério de louvor, a tribuna de honra. E quando ele chegou ali, conversando com o pastor, que agora o recebera, e o pastor disse para ele: olha, vamos buscar o tempo de Deus sobre a sua vida. Ron Kenoly, se você quiser a presença de Deus, você precisa buscar ao Senhor. E é interessante que ele, contando esse testemunho, ele disse
que um dia chegou para o pastor e pastor, eu posso estar orando na igreja, eu posso ir orar na igreja, o senhor me permite entrar, o senhor me presta a chave da igreja? E o pastor prontamente o entregou a chave e disse: Ronquinoli, fique à vontade. E o Ronquinoli entrou para a igreja quando não tinha ninguém. Ele começava a adorar a Deus e falava: Senhor, eu só vou parar de adorar o Senhor, eu só vou parar com esse propósito a hora que o Senhor confiar em mim adoração neste lugar, o Senhor confiar em mim, né, um coração de verdadeiro adorador. E é interessante o testemunho dele, que ele disse que um dia ele estava ali louvando a Deus, estava cantando para Deus, mas verdadeiramente veio a unção do Espírito de Deus sobre ele, e emplacou no espírito dele, e ele foi transformado literalmente naquele homem a qual cada um de nós precisamos ser transformados. Com o caráter de Cristo, nós verdadeiramente seremos os adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E isso a Bíblia nos ensina no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a samaritana pergunta para Jesus ali, e no diálogo ela diz para Jesus: os nossos pais diziam que é aqui que nós devemos adorar, e você, judeus, diz que é Jerezim que deve se adorar, né? E Jesus diz: não é lá e não é aqui, mas deve se adorar em espírito e em verdade. Eu entendo com isso que deve adorar a Deus com toda sinceridade do nosso coração. Não devemos adorar a Deus porque Ele nos dá um carro. Não devemos adorar a Deus porque Deus é bom para conosco. Nós devemos adorar a Deus porque Ele tem a salvação eterna para a nossa vida. Nós devemos adorar a Deus porque ninguém sabe quantos estarão sobrevividos, ou melhor, quantos serão sobreviventes com essa batalha, com esse coronavírus. Não é verdade? Nós tivemos uma epidemia, ou melhor, uma pandemia também, com a AIDS. A AIDS assolou muitos cantos dessas nações, ou deste mundo, em várias nações, não é mesmo? Mas a AIDS não se contaminava simplesmente de pegar na mão, de estar perto, estar dentro do mercado, assentar no mesmo banco, não é verdade? A AIDS se contaminava através do contato sexual ou pelo sangue, muitas vezes uma transfusão de sangue, mas podia ser evitado. E hoje nós temos aí algo que está no vento, entrou dentro de um avião, chegou até a nossa nação, não é verdade? E eu pergunto: será que nós estamos prontos para um dia estarmos como esses que foram lavados pelo sangue de Jesus na grande tribulação, isso que nós acabamos de ler agora, e serão encontrados como adoradores, servos fiéis a Deus, pessoas que verdadeiramente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? Eu te pergunto: como está a sua vida diante de Deus? Como você está diante de Deus? Eu quero confrontar a sua fé, eu quero confrontar a sua maneira de viver, eu quero confrontar a sua maneira de falar que é cristão. Deus, Ele não precisa de mim, Deus não precisa de você. Inútil é o homem que pensa que se ele parar de fazer a vontade de Deus, parar de fazer a obra de Deus, parar de ministrar o louvor, parar de pregar a palavra de Deus, que as coisas vão parar de forma nenhuma. Deus, Ele pode levantar pedras para falar o nosso lugar. Deus pode usar mula. Eu sei que foi no passado essa história, mas Deus pode usar mula para falar. Deus dispensou os próprios anjos que anelaram fazer essa obra. Então, para nós, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que simplesmente uma opção de vida. Não, sermos adoradores é estilo de vida, não é religião, não é opção, não é simplesmente a decisão, é estilo de vida. Você decide, você escolhe literalmente, e fala assim: eu quero ter esse estilo de vida para a minha vida. Eu quero ter esse conceito de que Deus vai me achar um dia como um verdadeiro adorador. E em nome de Jesus, eu espero que um dia todos nós possamos ser encontrados diante do Senhor como servos bons, como servos fiéis, porque é a única coisa que Deus quer de nós. E falar em adorador, por que não falar de Noé? Eu acredito que Noé não é só uma pessoa obediente a Deus,
Eu não acredito que Noé seja só uma pessoa que foi considerada como o pai da fé, mas acredito que Noé verdadeiramente tinha o temor e o amor de Deus no seu coração, de maneira que transformava isso em adoração, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus torna-se adoração a Deus. Ele adorava a Deus de uma maneira tão grande que ele fez algo que aos olhos humanos era impossível de acontecer, impossível de criar, porque ninguém sabia nem o que era navio, muito menos a arca, e muito menos chuva, e muito menos enchente, e muito menos uma catástrofe como foi aquela. Não é verdade? E por que não falar de adorador? Como a Bíblia diz, a Bíblia traz a conotação de Davi, era um grande adorador. Davi compôs muitos salmos, Davi compôs muitos hinos, cânticos que nós louvamos hoje foram compostos por Davi, Davi andava com a harpa dele para lá e para cá. Davi, eu creio que enquanto ele estava, algumas pessoas dizem assim, Davi humildemente estava cuidando das ovelhas. Não, Davi estava ali com um propósito. Ainda que os irmãos estavam dentro de casa, ele como o menor daquela casa, o insignificante daquela casa, eu acredito que ele estava ali, olhando as ovelhas do pai, olhando a criação do pai, de Jessé, mas o tempo todo com a sua harpa ali adorando e dedilhando a Deus alguns salmos. Ele não falava, ele não ficava murmurando, enquanto eu estou aqui cheirando pasto, cheirando ovelha, enquanto eu estou aqui, seja sol, seja frio, seja o que for. Não, eu imagino que em tempo, ao invés de ele estar simplesmente reclamando, murmurando, eu acredito que ele dedilhava e começava a sair cânticos espirituais daquela harpa. Eu imagino que começava a sair algo que tocava o coração de Deus. Eu imagino Deus no seu santo e soberano trono. Ele está acima dos céus, em cima das constelações, em cima das galáxias, em cima das estrelas, em cima dos luminares. A Bíblia diz que a terra é como estrada de seus pés, escabelo de seus pés, descanso de seus pés. Deus sentado contemplava cada nota, e automaticamente ele inspirava em Davi a verdadeiramente o que era ser um adorador para trazer para os nossos dias, há quase 3.000 anos depois. Se nós, meu irmão, não somos influenciadores, nós vamos ser influenciados. Se nós não temos um coração capaz de adorar aquele que te criou, ele não é só te criou, ele olhou para você, e o que atraiu você a Deus foram os seus defeitos, não foram suas qualidades, não foram a sua beleza física, não foram os seus olhos azuis, não foram a sua capacidade de intelecto. O que atraiu você a Deus foram as suas mazelas, que muitas vezes você se esconde atrás dela, ou melhor, esconde ela de todos. Mas o seu travesseiro sabe, a sua cama sabe, o seu quarto sabe, às vezes sua esposa sabe, o seu cônjuge sabe, às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu filho, às vezes, mas Deus sabe todas as coisas. E é interessante, porque ainda que Davi andasse com a harpa, ainda que Davi andasse com a dúvida, ainda que Davi louvasse a Deus com todos os instrumentos sonoros, ainda que isso acontecesse, a adoração estava no instrumento. Então a adoração não está em musicalidade, a adoração não está no melhor teclado que nós podemos ter na igreja, a adoração não está no melhor violão que nós podemos comprar, a adoração está não naquilo que entra nos nossos ouvidos, a adoração está naquilo que sai dos nossos lábios. Por isso que a nossa boca precisa estar cheia de riso, a nossa boca precisa estar cheia de alegria, a nossa boca precisa estar cheia de salmos, de cantos espirituais, como diz a palavra de Deus. Porque a boca sai, professa a nossa boca, está cheio do nosso coração. Então, em primeiro lugar, vamos encher os nossos corações de cânticos, de louvores, de hinos que louvam e engrandeçam a Deus. Meu irmão, a nossa vida está na mão do Senhor. O dia que nós nascemos e o dia que nós encontraremos com o Senhor, o dia que Deus nos chamou a tirar o fôlego de vida de cada um de nós, você pode ter certeza de uma coisa: já está tudo determinado pelo Pai. Já está tudo. Talvez Deus possa ter usado profetas, alguém para falar sobre essa pandemia que está acontecendo hoje. Mas no início do século XIX aconteceu aquela febre espanhola que matou milhões de pessoas.
naquela época, com poucos recursos, com poucos meios de comunicação, com poucos meios de estudos científicos, biológicos, bactericidas e aí por diante, não é verdade? Bacteriológicos, perdão, mas a gente sabe, que tudo está na mão de Deus, tudo. Nós precisamos entender uma coisa. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Não é verdade? E no versículo 31 de Romanos 8, está mais ou menos assim escrito ali, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois nem mesmo aos seus filhos poupou, nem mesmo aos anjos poupou, mas antes o entregou. Ele deu o seu filho por nós. Quem será contra nós? Quem será contra nós? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, nada nos poderá separar do amor de Cristo, ou melhor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu poderia delongar muito tempo aqui, falar mais tempo acerca de adoração, e sem falar do nosso irmão, que muitas vezes, eu acredito que muitos queriam saber e entender, até perguntar para ele, como que foi tudo aquilo que você passou, do nosso irmão João, que diante de todas as circunstâncias, diante de todas as provações, porque parece que quando nós passamos por alguma provação, aí nós pensamos, estamos livres, agora eu vou ficar tranquilo. Não. A Bíblia diz que o primeiro dia, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus chama a atenção de Satanás sobre a vida de Jó. E ali o Senhor fala que Jó era íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. E todas as coisas sobrevieram de ruim sobre a vida de Jó. Em outra oportunidade estarei pregando sobre essas provações que Jó passou. E é interessante que no capítulo seguinte, capítulo 2, diz assim, que no dia seguinte a todas as provas que Jó já tinha passado, Deus permite novamente Satanás ir até Jó e tocar agora na pele dele. Jó já tinha perdido todos os seus bens, já tinha perdido a sua dignidade, já tinha perdido os seus filhos, e agora, novamente, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus permite Satanás, algo tremendo na nossa vida. Não acontece nada neste mundo, debaixo do sol, se não for da permissão de Deus. E o nosso adversário, o nosso inimigo, o opositor da nossa vida, o opositor de tudo quanto chama-se Deus, ele tem até um poder, mas limitado de acordo com a vontade permissiva de Deus. Não se deixe escarnecer, não se deixe enganar, não receba sobre a sua vida nenhum opróbrio do inimigo. Toda afronta, toda vergonha, quando você confiar em Deus, o Senhor lançará por terra e vai mudar a sorte, a sua sorte, como mudou de Jó. Às vezes nós achamos assim, meu Deus, as provas não acabam, depois que eu decidi colocar minha vida diante do Senhor. Mas olha, elas acabam. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. E por que não falar de 4 jovens que foram levados cativos, 4 príncipes, 4 jovens super preparados, e foram levados cativos junto com o povo de Israel para a Babilônia. Daniel não se prostrou diante do rei, Daniel não se prostrou diante do sistema, mas Daniel conservou a sua integridade diante de adoração ao único Deus. Assim como os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles não se renderam em adorar a outros deuses, aos deuses de Babilônia, ao rei de Babilônia. Mas é tremendo, que até o rei Nabucodonosor, no final ele reconhece a soberania de Deus e aprende com esses jovens a adorar
a Deus. Quem sabe que você precisa aprender com alguém como adorar a Deus? Quem sabe? Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante, diz assim: que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me buscam e daqueles que me amam. E ele diz assim: para que você seja, para que ele seja o único Senhor da nossa vida, para que verdadeiramente Deus, o Deus que enviou seu Filho, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, seja verdadeiramente o único e soberano Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que verdadeiramente você, como homens normais, homens comuns, como Ronquinol, que sem plateia, sem refletores, sem mídia, sem uma câmera, sem um público que pudesse aplaudi-lo, ovacioná-lo, ele sozinho com Deus, ele se permitiu ser achado por Deus. Permita-se ser achado por Deus, permita-se que o Senhor volte os olhos deles para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Eu espero que a mensagem da palavra do Senhor tenha chegado ao seu coração e que você medite sobre ela. Não desanime, não deixe que as circunstâncias tentem sucumbir a sua fé e a sua adoração a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, estenda a tua graça sobre nós. Que a plenitude da graça de Jesus seja sobre a nossa vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Nos abençoe, Senhor. Pai amado, permita-nos, ó Deus, diante da circunstância, sejamos pessoas mais fortes, mais equilibradas, mais tementes do Senhor, mais dependentes do Senhor, meu Pai. Eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor visite a cada um que está, ó Deus, que esteja ou que estará ouvindo essa mensagem. Que o Senhor, Pai, os visite neste momento, seja no hospital, seja num leito domiciliar, Deus, seja no trabalho, em nome de Jesus eu te peço, Pai, estenda a tua mão, Senhor, arranque todo o mal, cure teus filhos, liberte teus filhos e transforma para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo culto, em nome de Jesus.